último período na física agora. E eu decidi filmar essa semana porque as primeiras semanas, na verdade, são as semanas que eu tenho mais tempo livre pra fazer as coisas diferentes da minha vida, pra ter uma vida fora estudar. Filmei a minha viagem quando eu cheguei em casa e algumas aulas dessa semana. Eu não tô tendo todas as aulas porque, como a maioria das pessoas já sabe, as federais estão em greve e alguns dos meus professores aderiram a essa greve. Então, eu tô estudando a matéria pelo material que eles deram. Então, eu tenho 4 matérias desse período e dessas 4 matérias, uma o professor não vai estar dando aula, mas ele ainda tá mandando material e lista. A outra professora, eu não sei exatamente se vai ter aula ou se não vai, mas eu sei que ela não tá contando presença. E 2 professores aparentemente não aderiram à greve por enquanto e vai continuar tendo aula normal. E eu ainda tenho a minha IC, geometria diferencial e relatividade. Então esse semestre vai ser basicamente isso, 4 matérias que aparentemente são de médias para difíceis e a minha IC, que também vai ser o tema do meu TCC daqui a uns 3 semestres. Esse semestre já começou caótico, porque eu não consegui voltar na segunda-feira, que era o dia que as aulas começaram. Eu voltei na terça, com muito sono e com a minha casa toda bagunçada, porque eu deixei o meu apartamento pra arrumar quando eu voltasse da viagem. E aí eu voltei com sono e eu fiquei assistindo Orochinho jogando Stardew Valley e eu só fui desfazer a minha mala umas 11 da manhã. Sempre que eu cheguei tipo umas 7. Eu não tenho nada pra narrar por cima desse vídeo de mim desfazendo as necessárias que eu levei na viagem, mas eu acho vídeos de time-lapse de organização extremamente satisfatórios, então eu vou deixar esses vídeos aqui, porque eu gostei de assistir eles. E é isso. Mano, essa vai ser a única vez que eu vou fazer um vídeo de mim fazendo alguma coisa em time-lapse, porque eu odeio me ver em vídeos. É muito difícil gravar o meu rosto, mas tão bom. Meu quarto ficou tão arrumadinho que eu tenho que colocar esse vídeo aí. Ignorei a minha cômoda toda acabada, porque fui eu que montei ela quando ela chegou, então obviamente ela tá caindo aos pedaços. Essa é a parte da minha casa que eu passo a maior parte do tempo estudando, jogando, assistindo, fazendo qualquer coisa. E o meu computador é o notebook, eu não tenho PC, então toda vez que eu saio eu tenho que ligar ele de novo com todos os fios do teclado, do mouse, do fone, do monitor. Então ele basicamente é sustentado por cabos, coitado. E eu queria mostrar os adesivinhos que eu comprei na Daiso, porque eu achei muito bonitinho. Eu não sei onde eu vou colar, mas enfim. Um adesivo de unha e um adesivo de coisas no geral. E eu fui limpar minha parede, tirando os post-its antigos que tinham lá, só que depois eu mudei de ideia e fui colocar ele de volta, porque os post-its estavam escondendo os buracos que tem na minha parede, então eles têm que ficar no lugar que eles estavam. Eu cansei de narrar vídeo de limpeza, mas nesse dia eu tive só uma aula que durou tipo 40 minutos de introdução a eletromagnetismo. E eu não filmei porque meu celular tava sem bateria. Eu fui no mercado e passei o resto do dia jogando Stardew Valley e Valorant, porque eu tava com sono e eu não tinha nada pra estudar da faculdade ainda. E eu tava com sono pra fazer qualquer coisa. Quarta-feira foi top 1 dias mais inúteis essa semana, porque eu acordei tarde, porque eu tava morrendo de sono. Eu fiquei a manhã inteira assistindo desenho. Quando eu tava começando a me arrumar pra fazer alguma coisa produtiva, chegaram umas compras que eu tinha feito, e aí eu fiquei mais de uma hora testando meu fone, olhando meu mousepad e apreciando as coisas que eu comprei. Eu queria muito um mousepad grande, porque o meu mousepad era muito pequenininho, e aí ele ficava assimétrico na minha mesa, isso me incomodava profundamente. Eu achei esse mousepad muito barato da Kuromi, porque qualquer coisa da Kuromi eu estarei comprando, porque eu acho muito bonitinho. E eu também comprei um fone, porque o meu fone atual tá horrível, o meu microfone atual também tá ruim. Esse aqui, inclusive, é o microfone desse fone de agora. Ele é bem pior do que eu achei que seria, mas é melhor do que o microfone do meu notebook, com certeza. Levemente amassado, mas eu não me importo nem um pouco com isso, porque essa parte aqui tá perfeita, não tem nenhum defeito. Provavelmente isso aqui amassou na viagem, mas como isso aqui vai ficar encostado na minha cabeça, não vai nem aparecer, não tem problema. E as orelhinhas dá pra tirar e colocar essas orelhinhas. Eu achei uma gracinha. O fone antigo é esse aqui. Ele não tem microfone. Ele tem, na verdade, mas como é Bluetooth, o microfone dele é horrível. Parece que eu tô falando embaixo d'água. Só que esse fone tá acabado, coitado. Ele já tá nas últimas dele. Apesar dele ainda funcionar direitinho, ele tá horrível.
Como eu disse, a quarta-feira foi um dia completamente inútil. A única coisa que eu fiz foi organizar o meu cronograma com os horários das aulas, os horários que eu vou ter pra estudar pra IC e pra reunião. E organizar o meu caderno também, que tava com algumas folhas do semestre passado. Então, eu só guardei as folhas antigas numa pasta e organizei a divisão de matérias para as matérias desse semestre. Eu não fiz nada. Quarta-feira foi realmente um dia inútil. Quinta-feira foi um dia mais inútil ainda, porque eu não fiz nada e ele deu todo errado. Só que eu já gravei o vídeo até aqui, então agora vai ser um vídeo com momentos aleatórios e sem graça da minha vida. Porque, apesar de não ter conteúdo nenhum útil, eu achei ele esteticamente bonitinho. Eu amo o começo do semestre, quando eu tenho pique pra me arrumar. Hoje eu tenho 2 aulas. Eu tenho eletromagnetismo 1 e mecânica estatística. Eletromagnetismo, todo mundo fala que é difícil. Mecânica estatística, eu converso com pouquíssimas pessoas que já fizeram essa matéria. Então eu não sei nada sobre isso. Eu vou descobrir esse semestre se é fácil, se não é fácil, como que é. Eu ainda tenho 1h30 até minha aula começar, então até lá eu acho que eu vou ficar assistindo umas aulas de eletro pra eu saber mais ou menos sobre o que vai ser a matéria. E provavelmente fazer minha unha, porque eu pintei o cabelo hoje cedo e a minha unha ficou rosa. Eu sei que não dá pra aprender nada quando você tá assistindo uma aula e fazendo outra coisa, mas eu não tinha reservado esse tempo pra estudar, então eu só fiquei vendo a aula pra pegar as palavras-chave e saber mais ou menos sobre o que o professor ia falar. Ele não falou sobre nada disso na aula. Na verdade, só essa semana que ele começou a falar sobre as coisas que eu vi nesse vídeo. Mas eu queria ter uma noção mais ou menos do que era. E ficou assim minha unha, eu adorei, eu tô com ela até agora. Atualizações do dia de hoje. Eu passei muito mal e voltei pra casa porque eu estava quase desmaiando. O dia deu completamente errado. Eu saí pra ir pra faculdade e eu passei mal nos 15 primeiros minutos da aula. Não vi o resto da aula, não vi a aula seguinte. Dormi e acordei agora há pouco. E a única coisa que eu fiz foi ir no mercado e comprar cappuccino. Tava com vontade de tomar cappuccino. Essa semana eu basicamente não tive aula, porque metade das aulas que eu estudei não estão dando por causa da greve. E a outra metade eu faltei. Eu fui em uma aula que foi de introdução a eletromagnetismo. Então eu acho que o que dá pra fazer agora é estudar um pouco da matéria que eu tinha que ter visto hoje. Amanhã eu não tenho aula, então a minha semana de aulas acaba por aqui. Eu fui em uma aula. Eu não estudei exatamente, isso é um timelapse de 1 hora de eu copiando matéria que eu perdi. Porque era basicamente uma revisão de GA. E eu já fiz exercícios de GA 2 anos atrás, mas eu já fiz. Então, eu não fiz de novo os exercícios ainda. Eu só escrevi o que eu precisava escrever pra eu lembrar das coisas básicas e para eu ter as anotações prontas quando eu fosse estudar para alguma prova, quando eu precisasse revisar para alguma questão. Sexta-feira foi o dia que eu mais fiz alguma coisa útil de verdade, porque eu reservei esse dia só para estudar para minha IC, então eu revisei algumas coisas que eu tinha esquecido, porque eu não estudei nada nas férias. Desculpa, professor, provavelmente você não tá vendo esse vídeo, se você vir você também não vai se importar, mas eu não fiz nada nas férias de produtivo, então eu tava revisando algumas coisas que eu tinha esquecido, e eu revisei fazendo alguns exercícios e revendo algumas aulas, e lendo as notas que eu mesma tô escrevendo. E eu tive a ideia incrível, linda, maravilhosa, brilhante de escrever tudo que eu tô aprendendo na IC em um documento em LaTeX, porque eu também queria aprender LaTeX. Só que é muito chato, eu tô com tanta preguiça de passar as coisas que eu tô estudando pra esse documento. Mas aparentemente é uma linguagem importante pra eu saber como física, então ela não é difícil também, só é muito chato, mano. É muito chato porque são equações grandes pra você escrever em LaTeX. Tem que colocar imagens, porque eu não sei se tem como fazer gráfico, se tem eu ainda não aprendi, mas eu acho que não tem como. Aí é muito chato, mas é legal.
Na tarde e na noite dessa sexta-feira eu fiquei com a minha amiga porque era aniversário dela e a gente fez brownie. E a minha contribuição para esse brownie foi basicamente picar chocolates. E a gente ficou montando um dinossauro de Lego que ela ganhou de aniversário. E com a descrição dessa tarde vocês podem concluir que a minha amiga tem entre 8 e 58 anos. E na hora que o meu espelho sujo de rímel, agora eu vou me arrumar pra ir no aniversário da minha amiga, que foi a amiga que eu fui na casa de cedo, pra ter uma festinha de aniversário pra ela, que teoricamente é surpresa, porque existe a mínima possibilidade dela saber. Esse aqui é o meu brinco preferido da vida. Ele é um morceguinho rosa, ele é perfeito. Minha semana foi basicamente isso, eu não filmei mais nada depois de me arrumar. E eu não fiz nada de produtivo também, além de revisão dos exercícios da IC, mas eu achei esse vídeo esteticamente muito bonitinho, então é isso.